Escolha um trabalho que ame e nunca mais terá que trabalhar na vida. Bom, assim disse o filósofo, mas será que está fácil encontrar a ocupação dos sonhos quando o número de desempregados no país já ultrapassa a casa dos 13 milhões? Bom, para abrir a 5ª temporada do Se Liga na UFG, é sobre isso que nós vamos falar. Trabalho, emprego, relações trabalhistas, empreendedorismo e economia solidária. Nós teremos algumas matérias aqui no estúdio e também eu convido agora o professor Rodrigo Bombonati, do curso de administração da Regional Goiás, da UFG. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Marcelo. Por favor, pode ficar à vontade. Para começar nosso bate-papo, diz pra gente qual é a diferença que existe entre trabalho e emprego. Interessante essa pergunta, né, Marcelo? Porque o trabalho é talvez a atividade vital do homem, né? O homem trabalha para se formar e se transformar e formar e transformar a sociedade. O emprego é a forma como a nossa sociedade industrial, nossa sociedade capitalista, alguns vão dizer sociedade moderna, escolheu para usar esse trabalho nas empresas, nas indústrias, no comércio, enfim, é a forma como o trabalho é utilizado na sociedade. Por isso que a gente pode falar de emprego, ocupação, desemprego. Todos esses termos, eles se referem à forma como o trabalho está sendo utilizado ou não utilizado na sociedade. Então, a questão do trabalho, ela vai muito além, né? Porque o trabalho, ele tem... Às vezes a gente separa trabalho intelectual de trabalho manual. Essa separação, hoje em dia, ela já não faz tanto sentido, né? Por conta do desenvolvimento tecnológico, por conta da forma como as organizações têm se estruturado, enfim. Mas, de qualquer forma, são dois temas bastante interessantes que a gente vai desenvolver ao longo da nossa conversa, né? Ok, professor. Bom, agora nós vamos ver como essas questões foram abordadas durante o EGESOL, o 4º Encontro Goiano de Economia Solidária. Economia solidária é um modo diferente de produzir, comercializar e de organização produtiva que faz com que haja uma valorização do trabalhador sobre o capital. A economia solidária representa uma possibilidade das pessoas marcadas pelos preconceitos raciais, de gênero e sexualidade ampliarem a sua atuação em rede e, sobretudo, construírem perspectivas de geração de trabalho e renda e melhoria das condições materiais de vida, que é o que garante uma melhor existência para todos. O EGESOL, ele é um evento que agrega as diversas instituições ou interessados em relação ao tema economia solidária. Então, neles participam as incubadoras, os empreendimentos, o poder público e através das palestras, dos debates, das mesas de discussões, então é possível então a gente pensar em novas alternativas e novas possibilidades de atuação da economia solidária, de modo especial no estado de Goiás. A incubadora que nos fortalece, nos ensina a administrar e a gente a ser dono do nosso próprio negócio. Tenho certeza que se não tivesse sido o trabalho de formação da incubadora social dentro da cooperativa, nós não teríamos sobrevivido a inúmeros incêndios, às crises, a falta de liderança que teve por um período muito grande. Sem a UFG, nós não teríamos conseguido sobreviver, a gente teria fechado as portas. As mulheres acumulam mais desvantagens históricas por conta da maneira como nossa sociedade está organizada e as mulheres estão mais atentas às questões que precisam ser consideradas para a gente melhorar o funcionamento dos empreendimentos. Então, sem as mulheres não há possibilidade de haver economia solidária. E é papel da universidade mapear quais são os entraves para que o povo tenha uma vida boa. Legal, olha só, professor, vendo essa matéria, eu queria que o senhor falasse se o trabalho ele existe só para nos prover financeiramente, né, nos dar uma renda, ou ele consegue agregar outros valores para o trabalhador? Então, aí a gente talvez volte à primeira questão, né, trabalho e emprego. O
O trabalho ele é uma forma fundamental de realização do indivíduo na sociedade, né? Dependendo do emprego que você tiver, talvez não. Então essa é a diferença. Às vezes o trabalho que você realiza, a forma como você o realiza pode não te trazer tanta satisfação. É dizer o seguinte, o trabalho, as dimensões do trabalho são diversas. Existem várias formas da gente olhar o trabalho do ponto de vista teórico, inclusive, né? Tem autores que vão dizer que sim, o trabalho é uma forma de fonte de renda. Outros autores vão além, vão falar, não, o trabalho também é uma forma de convivência social, uma forma de satisfação, uma forma de dar sentido à própria vida pelo trabalho, pelas suas realizações. E eu acho que é isso justamente que a gente tem passado por uma certa crise na nossa sociedade. Quer dizer, a busca do emprego para a sobrevivência, a busca de um rendimento, a busca de uma renda apenas para a sobrevivência, as pessoas acabam deixando um pouco de lado essa satisfação, esse prazer que o trabalho pode nos trazer por conta do sentido que nós damos a ele. Então, é muito difícil hoje em dia a gente colocar essa questão sem levar em consideração que a gente vive numa sociedade que nos obriga, digamos assim, a ter uma fonte de renda para a sobrevivência. Então, muitas vezes, essa questão do prazer do trabalho, do sentido do trabalho, fica descartado, né? E aí a gente tem uma série de consequências, né? A gente pode ter consequências para a saúde do trabalhador, consequências para a sociabilidade, enfim. Para a saúde mental, inclusive, né? Inclusive. Perfeito. É isso. Bom, professor, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e, na sequência, nós retornamos com esse bate-papo. Você em casa não sai daí. Você já conhece o mais novo espaço da UFG dedicado à arte e à cultura? O Rolê das Artes é um importante espaço para a ocupação da universidade com produções artísticas e culturais. O Rolê das Artes fica no Pátio das Humanidades, entre a Faculdade de Informação e Comunicação e a Faculdade de História, no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1334 ou pelo site da UFG. Estamos de volta e hoje conversando sobre trabalho e emprego. Bom, professor Rodrigo, fala pra gente quais são os fatores que existem hoje e que são os grandes responsáveis por levar tantas pessoas para o trabalho informal aqui no Brasil. Essa é uma questão bastante interessante, porque não só o Brasil vive essa realidade, como diversos países do mundo. A questão da informalidade. A informalidade é o trabalhador não ter os seus direitos constitucionais, no nosso caso, os seus direitos baseando-nos, né, na consolidação das leis do trabalho, esses direitos garantidos. Então, o trabalhador ele acaba sendo empregado, só que ele é empregado, como a gente usa o termo, é um emprego precário. Você tem um emprego, você recebe o salário, só que você não tem nenhuma garantia constitucional ou do direito do trabalho assegurada, né? Não tem nenhuma garantia assegurada. Muito disso ocorre, né? Não tem uma resposta pronta, mas muito disso ocorre por conta do baixo crescimento econômico do nosso país. Então, uma coisa que favorece a formalização dos empregos é justamente o crescimento econômico. Você aumentar a produção, você aumentar a arrecadação, você aumentar o nível de consumo, aí sim você tem um estímulo para as empresas formalizarem o trabalho. Um outro aspecto que é muito comentado também, pelas empresas principalmente, é que é caro, o trabalhador brasileiro é caro, ou seja, além de pagar o salário, você tem que pagar todas as garantias. Só que se a gente for imaginar, esse caro não é tão caro assim, porque você garante que o trabalhador tenha saúde, tenha disponibilidade, tenha possibilidade de produzir. Então, sem esses direitos, as possibilidades são muito reduzidas. Imagina um trabalhador informal
que fica doente, por exemplo. Ele não vai trabalhar, ele não vai ser remunerado, ele não vai ter o dinheiro suficiente para se recuperar e assim por diante. Ou seja, essa formalização ela é boa para a sociedade, não só para o trabalhador. Porque trabalhadores com saúde, trabalhadores disponíveis para trabalhar com energia, com toda a sua potencialidade, é bom para a sociedade. E não só para o trabalhador, nem só para as empresas, né? Certo. O senhor até falou aí que o trabalhador tem alguns prejuízos quando ele vai para a informalidade, deu alguns exemplos relacionados à questão da saúde, mas o Estado também perde com esse trabalhador na informalidade. Perfeito. Esse é um tema atual que nós estamos vivendo, né? No ano agora de 2019, estamos percebendo isso claramente, né? Quer dizer, se o trabalhador é informal, ele também não contribui para a sua previdência, a empresa não contribui para a previdência, não contribui para a segurança do trabalhador, aquele colchão de segurança, né? Fundo de garantia, que isso tudo vai garantir que esse trabalhador possa ter um futuro, né? Um futuro inclusive de consumo. Né? Porque o trabalhador que tem a previdência garantida, o trabalhador que tem os direitos, 13º, etc., esse trabalhador também ele é um consumidor e ele ajuda também as empresas a produzirem. Sim. Inclusive, existem trabalhadores que às vezes fazem uma negociação e preferem trabalhar sem ter ali a carteira assinada, abrindo mão desses direitos, achando que está tendo uma vantagem agora, mas é um prejuízo a longo prazo. Tem uma corrente de pensamento que vai por essa linha, né? Que é, na verdade, você está deixando esse trabalhador com um futuro muito mais incerto. E é interessante a gente pensar nisso, Marcelo, porque se a gente imaginar que se nós aumentarmos a massa de salário de um país, né? Quanto mais trabalhadores estiverem recebendo e mais direitos, esse trabalhador no futuro vai ser um consumidor. É um consumidor em potencial. Esse é um ponto de vista muito prático, utilitário, mas poderia ser visto por esse lado de certa também. Forma, você fortalece a economia lá na frente, né? Perfeito. E como fica também, professor, a questão da relação de trabalho através dos aplicativos que nós temos hoje, né? Transporte de passageiros, entrega de comida. Isso. Aí a gente entra no tema também do papel da tecnologia na nossa atual sociedade, né? A tecnologia, ela está, digamos assim, revolucionando as relações de trabalho. Tanto que a gente tem um termo que tem sido utilizado hoje em dia, que é a indústria 4.0, quarta revolução industrial, ou seja, são os aplicativos, é a alta tecnologia entrando não só nas organizações, como também no consumo, qualquer coisa a gente compra pelo celular, e mexendo nas relações de trabalho. E aí é interessante. Porque um trabalhador que trabalha para uma empresa aplicativo, como a gente costuma dizer, e eu cito aqui, por exemplo, a Uber, né? A empresa Uber, esse trabalhador, para a empresa, ele não é considerado um trabalhador, ele é considerado um parceiro. Porque eu posso baixar o meu aplicativo se eu quiser, eu tenho o meu carro e eu vou fazer as corridas que eu achar no momento que eu quiser. Tá certo? Então, é uma forma de renda para o trabalhador. Só que a gente tem um problema. Se esse mesmo motorista não trabalhar, por exemplo, se ele deixar de transportar passageiro durante uma semana, 15 dias, a própria empresa começa a cobrar. Ô, meu amigo, você não está transportando. Ou seja, isso pode se configurar uma relação de trabalho, porque não é um parceiro, você não faz na hora que você quer. Você acaba entrando no sistema que a gente tem chamado de uberização das relações de trabalho, que para a pesquisa, a sociologia do trabalho, esse trabalhador, esse motorista ou a motorista não é um parceiro de negócio, ele é um trabalhador informal. E aí a gente usa mais uma vez o termo de emprego precário, sem nenhum direito, sem nenhuma garantia e cobrado tanto pelo passageiro do aplicativo, que dá a nota para ele, né, nas corridas, quanto pela empresa se ele não produzir. Tanto que ele pode ser, inclusive, penalizado pelo descadastramento da empresa. Perfeito. Daqui a pouco vamos falar de empreendedorismo, certo, professor? O Se Liga vai agora para um rápido intervalo e volta em seguida. Fique com a gente. Você sabia que a UFG possui uma farmácia à sua disposição? Lá, além de orientação farmacêutica e aferição de pressão arterial gratuitas, você encontra medicamentos a preços reduzidos.
A farmácia universitária fica na Praça Universitária, esquina com a 1ª Avenida, número 294, no térreo da Faculdade de Odontologia, setor leste universitário. Informações pelo telefone 3209-6191 ou pelo site da farmácia. Voltamos e nesse último bloco vamos conversar um pouco mais sobre trabalho e emprego com o professor Rodrigo Bombonati. Bom, professor, toda pessoa que inicia um negócio, ele é um empreendedor ou esse termo empreendedorismo já está meio banalizado? Eu fico com essa segunda parte, o termo empreendedorismo já está banalizado. Porque empreender é criar, inovar, né? Obviamente do ponto de vista até, né, quando a gente está no campo economicamente. Então você cria alguma coisa, uma nova tecnologia, você cria um novo serviço, uma nova prestação de serviço, aí sim você está inovando, empreendendo. O que tem acontecido na nossa sociedade é que as pessoas, por necessidade, têm que abrir o seu próprio negócio. E aí é um grande problema. Que negócio vai abrir? Né? Porque se você já não tem mais um emprego formal para conseguir nas empresas, você é quase que direcionado para abrir sua própria empresa por questão de sobrevivência. E aí tem os problemas. Falta de conhecimento do negócio, falta de conhecimento do mercado em que você vai atuar, falta de conhecimento de gestão. Então, aí, ao invés disso ser uma solução, na nossa sociedade tem aparecido com mais um problema. A abertura de um negócio, portanto, é diferente de empreender um negócio. Abri uma distribuidora de bebidas, deixei de ser empregado e agora eu sou patrão. Não é bem assim a história. Você até pode ser patrão, você até pode ser patrão, mas isso não vai te chamar de empreendedor. Ah, você empreendeu. Não, você não criou nada novo, a não ser que você crie uma novidade dentro do mercado. Essa é uma discussão bem antiga da sociedade capitalista, né? Remonta lá ao início do século XX, justamente nisso. Quer dizer, quem é o empreendedor? É aquele que transforma. E o grande empreendedor, né? Você pode ser um pequeno empreendedor, mas você pode ser um grande empreendedor. E aí você transformar a tecnologia. Só para citar um debate que a gente já fez aqui, a questão da Uber. A Uber pode ser considerado um empreendimento, porque ela inovou na forma de transporte das pessoas na nossa sociedade. E mudou, como a gente já falou, as relações de trabalho. Certo. Professor, para a gente encerrar, economia criativa, empreendedorismo social e cooperativismo. Essas categorias são, de fato, instrumentos eficazes de inclusão social e geração de renda? São tentativas. Quando a gente pensa na economia criativa, ela tem muito mais a ver com empreender nas áreas das artes. Cinema, na área da cultura, na área do desenvolvimento de peças de teatro, enfim. Artesanatos, se você conseguir transformar isso em alguma coisa no campo das artes, sim, é isso aí, né? Agora, empreendedorismo social é criação de valor social. E a cooperativa é uma forma, um formato de trabalho em que você une as pessoas em torno não só da produção de algum produto ou serviço que você esteja fazendo, mas é uma mudança de mentalidade. Por isso que quando a gente fala de cooperativismo, geralmente a gente fala da cultura solidária, de que maneira as pessoas vão estabelecer uma relação dentro daquela organização que sejam relações mais horizontais, sem você ter hierarquia, você ter maior participação da população dentro daquele negócio. Ok. Bom, professor, nossa conversa poderia se alongar um pouco mais, mas nosso tempo encerrou. Muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço. Bom, agora nós vamos conhecer a personagem de hoje do Vida no Campus. Ela encontrou na universidade uma forma de superar barreiras. Roda a matéria. Oi, tudo bem? Meu nome é Ionara. Eu estudo no curso de Letras Libras da UFG. Quando eu passei no vestibular da UFG, foi a primeira vez que eu tive contato com essa universidade. Eu ingressei no curso de Letras Libras
e senti algo muito diferente. Me deparei com um ensino diferente, um aprendizado diferente de tudo que eu já tinha vivido antes. Tive contato com surdos e também ouvintes. Pude interagir e foi muito bom. Eu tive experiências em escolas do ensino fundamental e do ensino médio. E eu achei bem diferente aqui, no curso de Letras Libras. O desenvolvimento, a apresentação das disciplinas, o estudo da língua de sinais, da cultura surda, estudos também da luta de empoderamento do sujeito surdo. Eu vi que eu não tinha aprendido muita coisa. Eu aprendi muito mais na universidade do que nos anos anteriores. E eu poderei me desenvolver melhor daqui para frente. Eu vejo que a maioria dos surdos e ouvintes também tem vontade e interesse em estudar, fazer uma licenciatura e talvez até um bacharelado. E eu vejo que há várias coisas que podem influenciar nisso. Eu acho que cada um tem que lutar, ver qual é o seu sonho, qual é a sua vontade, o seu desejo e não pensar negativamente. Se estimular, se motivar e ir em frente, sentir empatia pelo próximo e seguir em frente, e divulgar também para outras pessoas. A comunidade ouvinte precisa se aproximar da comunidade surda, precisa tentar se comunicar com os surdos. Precisa se colocar no lugar dos surdos, aprender a língua de sinais e se colocar no lugar do surdo em relação ao aprendizado e às dificuldades que o sujeito surdo enfrenta. No futuro, eu penso posso tentar me desenvolver na carreira de docente. E eu sonho em ajudar minha família, viajar, conhecer outros lugares e também que essas barreiras sejam superadas e que todos possam lutar por melhorias. O Se Liga de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG pela internet e também pelas redes sociais. Deixe seu recado, envie suas críticas ou sugestões. Até a próxima. Tchau!